Oi, crianças! E aí, tudo bem com vocês? Continuam quietinho em casa? Tá estudando ainda? Ou alguém já está de férias? Tem algumas crianças que já estão de férias, hein? Mas que bom, né? Nós vamos hoje estudar uma outra história diferente, não é da escola de vocês, é a história da Bíblia, não é mesmo? Vamos orar para a gente poder começar? Senhor Jesus, obrigado por mais uma vez estar na Tua presença e obrigado por cada criança. Abençoe o lar de cada uma e venha estar conosco. Nos dá sabedoria, Senhor, para falar do Teu amor e dar entendimento a cada criança. Em nome de Jesus, amém. Crianças, nós vamos falar hoje uma história muito bonita, onde fala que devemos orar um pelos outros. Quem aí tem o costume de fazer oração? Orar pelo papai, pela mamãe, pelo coleguinha, pela pessoa que está doente, não é? A Bíblia fala lá em Tiago, fala assim, orar um pelos outros. Depois pede a mamãe para ler, né? Lá em Tiago 5, fala isto. E nós hoje vamos falar a importância da oração. E o mais importante da oração é orar um pelos outros, porque quando a gente está orando pelos outros, nós também somos beneficiados, tá? E há muito tempo atrás, lá em Jerusalém, como a tia Luciana contou domingo passado, ela falou sobre o povo que foi, como que era mesmo? Aquele povo que saiu de Jerusalém, eles foram prisioneiros e veio para a Pérsia. Lá na Pérsia, na cidade de Susa, tinha um palácio lindo e maravilhoso, onde morava o Amã, aquele homem muito orgulhoso, lembra? Que a tia Luciana contou? Então, a história continua. Amã continuou sendo orgulhoso. Por quê? Ele queria tudo para ele, não é mesmo? Porém, tinha uma pessoa que não se curvava diante dele. E quem é essa pessoa? Mordecai. Não era? E esse Mordecai era primo de uma pessoa muito importante. Por que ela ficou importante lá? Porque quando eles foram prisioneiros para lá, o rei estava querendo uma rainha. E ele não era bobo nada, escolheu uma mulher muito bonita no meio do povo judeu. E essa pessoa era muito linda mesmo. A Bíblia conta que ela era formosa. E ele escolheu, ela se chamava Ester. Ester, então, foi morar lá no palácio. E o primo dela, Mordecai, morava por ali perto também, trabalhava para o rei, ficava na porta do palácio. E esse Mordecai não se curvava diante de Amã. Amã, muito orgulhoso, ficava triste com isso, mas o povo de Deus não se curvava diante de outros homens, não é verdade? Nós sabemos que nós devemos curvar somente diante do nosso Deus. E aí começa a história. Amã ficava triste com isso, queria fazer alguma coisa com Mordecai, então ele cria uma lei e leva até o rei. O rei, sem saber de que se tratava, que povo que era, ele disse, ô rei, eu estou querendo fazer uma lei que todo aquele que não se curvar diante de mim ia ser morto. O rei falou assim, faz o que você achar melhor. Nem quis saber que povo era, só que era o povo judeu. E esse povo judeu, né, incluía quem? A rainha. E o Mordecai e todo o seu povo que veio preso, né, para lá. Então, a rainha, chegou aos ouvidos da rainha que Mordecai estava tão triste, só que ela não podia ver o Mordecai, porque o Mordecai ficava lá embaixo, e ela não tinha condições de ver, ela não podia sair do palácio. E nem o Mordecai poderia ter ela. Então, ela só chegou aos ouvidos dela que o primo dela estava muito triste, já que ficou curiosa, queria saber qual o motivo da tristeza. Então, ela procura saber, chega aos ouvidos dela, ele está triste porque está tendo uma lei assim, todo aquele povo que não se curvar diante de Amã vai ser morto, e é o povo judeu. Ela ficou muito triste, e Mordecai então fala com a rainha, chega perto do rei, vê se é possível mudar essa lei. Só que não era fácil chegar perto do rei, mesmo ela sendo rainha, ela não tinha facilidade para chegar até o rei, porque o rei, se ele não gostasse da pessoa que fosse agradar a ele, se a pessoa não agradasse o rei, sabe o que acontecia? Ele mandava matar. E a rainha tinha medo de chegar perto dele. Mas acontece que a rainha arranjou um jeito, a pessoa tem que falar, porque senão, o que vai acontecer? Ele vai mandar matar todo o meu povo, inclusive a mim. E ela então
se vestiu de muito linda o vestido e assim, hoje eu vou falar com o rei. E quando abre a porta, que o rei vê a rainha, ele se alegrou. Tinha muito tempo que eu não via a rainha. Ele se alegrou e pediu que ela entrasse. E perguntou o que ela queria que ele fizesse por ela. Ela disse, eu não quero que você faça nada por mim. Ela não sentiu a vontade de falar o que ela queria naquele momento. Ela disse, então, eu quero que você e Amã fosse jantar comigo. O rei se alegrou, Amã muito mais ainda, porque ele adorava ficar perto do rei. Então, foram até o banquete da rainha. Chegando lá, a rainha disse, agora eu vou falar com ele. Quando chegou lá, a rainha também não sentiu a vontade, ela não sentiu o desejo no coração dela falar. Ela achou que naquele momento ainda não era o próprio dela falar. Então, ela não falou nada. E o rei despediu para ir embora e falou assim, minha rainha, eu não fiz nada para você. Pede-me, eu farei qualquer coisa para você. Mas a rainha não sentiu esse desejo. Então, ela falou, não, eu quero que você volte outra vez. Já que você gostou do meu banquete, eu gosto que você volte outra vez e traz Amã. Amã, então, ficou mais feliz ainda. Chegou, então, na casa dele, explicou para a esposa dele, não, estou muito feliz, porque eu já jantei uma vez na casa da rainha com o rei e agora ela convidou novamente. Ah, mas aí só tem uma coisa que está me deixando muito triste. Aquele Mordecai ainda não se curva diante de mim. Isso me faz uma tristeza. A mulher dele, então, perversa igual ele mesmo, falou assim, por que você não faz uma forca para poder enforcar esse Amã? Esse Mordecai. Aí ela disse, o Amã então disse, boa ideia, vou fazer. E fez mesmo, gente. Construiu uma forca para então estar enforcando o Mordecai. Nesse mesmo dia vai para o jantar. Chega lá no jantar, a rainha falou assim, tem que ser hoje. Falou com o rei disse, minha rainha, nós estamos indo embora e você ainda não falou o que eu posso fazer por você. Ela pegou então, sentiu de Deus que era o momento dela falar. E ela pediu para ele então, que naquele dia tinha alguém ali no palácio que estava fazendo com que ela fosse morta, iria matá-la. O rei ficou furioso, ficou nervoso, queria logo saber quem que era. Ela disse, esse homem que está aí, o Amã, do seu lado, ele está querendo matar a mim. Aí ele ficou muito nervoso com Amã e ele saiu do palácio, da sala e começou a andar no palácio procurando uma forma de estar castigando Amã. Quando ele olha, ele vê a forca. Ele falou assim, para que aquela forca? Aí a pessoa que estava do lado dele falou assim, aquela forca foi Amã fez para poder estar matando o primo da rainha, que é Mordecai. Ah, é? Então fala o seguinte, traz Amã, é ele que vai ser enforcado. Naquela mesma noite, o Amã foi enforcado. Então, o que acontece? Naquela mesma noite foi enforcado e aí ficou sendo o castigo dele. Mas a rainha continuou muito triste. Por quê? Não era só ela, né, que ele iria matar. Ia matar também todo o seu povo. Naquele mesmo dia, acontece que ela mandou então mandar o povo que ore por mim, ore que Deus possa falar o coração do rei, de forma que ele também muda essa lei que Amã fez, né? E uma lei não poderia ser mudada assim, né? Mas ela, através das orações que o povo fez, a Bíblia fala que o povo orou, jejuou e não parou um minuto de orar. Orou incessantemente para que a lei fosse mudada. A lei, como diz o rei, não pode ser mudada, mas ele fez uma nova carta e pediu para quê? Para que aquele povo não cumprisse a ordem de Amã. E o que aconteceu? Então, restaurou todo o povo e a lei não se cumpriu, porque Amã estava morto mesmo, né? Não se cumpriu. E aí, ninguém dos judeus foram mortos. O que eu quero que vocês entendam com essa história? A importância de orar um pelo outro. Se o povo não orasse, Deus não tinha falado ao coração do rei. Como o povo orou por todas as pessoas em conjunto, uma oração fez uma corrente e foi chegada até ao trono de Deus. E Deus conseguiu que a lei fosse mudada. Então, é muito importante que nós oramos um pelos outros, que a partir de hoje nós temos o hábito de orar um pelos outros, tá? Que seja assim toda semana e sempre. Amém.